Bom, ao longo de alguns milhões de anos, nosso cérebro evoluiu para lidar e interpretar com o ambiente que nos cerca. Então, para o nosso cérebro é relativamente fácil lidar com medidas ou distância, tamanho, aí na escala do metro, mais ou menos. Ou seja, 1 metro todo mundo consegue avaliar e julgar bem. De 1 metro a 100 metros, nosso cérebro também funciona relativamente bem para avaliar essa distância ou esse tamanho, né? De 100 a 1000 metros já começa a dar uma complicada, acima de 1000 metros aí fica realmente muito complicado para a escala de grandeza que nosso cérebro está acostumado a lidar. E na direção contrária, né? De 1 metro até 1 centímetro, nosso cérebro também avalia e julga bem isso, interpreta bem isso. De 1 centímetro até 1 milímetro vai relativamente bem. Décimo de milímetro já começa a ter uma dificuldade. Centésimo de milímetro complica muito e muito mesmo. Milésimo de milímetro pode esquecer, não faz parte do que o nosso cérebro está acostumado a lidar. Então, para a gente lidar com esse nível de grandeza, que é o nível de um fio de uma faca, é na casa do milésimo de milímetro, se eu usasse alguma lâmina, qualquer lâmina que fosse, ficaria muito complicado para os amigos visualizarem bem o que eu quero mostrar nesse vídeo, né? Então, o que eu fiz? Nós temos aqui um papel com uma escala, né, quadriculada, né, um quadriculado. Cada quadradinho desse quadriculado tem meio centímetro de lado, né, ou seja, 5 milímetros de lado. E aí eu estabeleci que cada 5 milímetros, ou seja, cada quadradinho desse, equivale a 1 micron, né? Nós vamos lidar com aquele mundo ali da borda extrema do fio. Então, só para os amigos terem uma ideia, nesse papel quadriculado aqui, com cada quadradinho com 5 milímetros de lado, essa medida até aqui tem 50 microns, ou seja, são 50 quadradinhos aqui. 50 microns, gente, nós estamos falando da borda extrema do fio. Quem já viu meus outros vídeos sabe que tem algumas coisas que são recorrentes, alguns termos que eu uso que são recorrentes nos vídeos. Por exemplo, habilidade de corte. Habilidade de corte nada mais é do que uma lâmina conseguir efetuar um corte com o menor esforço possível, tá? Então, por exemplo, quando eu cito nos vídeos, né, eu recomendo aos amigos de maneira geral que façam um desbaste de alívio de 10 graus de cada lado e um microfio de 20. Isso é uma recomendação bem geral, tá, gente? Eu particularmente uso muito pouco isso, eu sou bem mais extremo, tanto no desbaste de alívio quanto no microfio. Mas isso não é aplicável a todas as lâminas, né? E você tem que usar um pouco de, digamos, ciência de um lado e arte do outro para determinar qual lâmina você vai ser mais extremo ou não. Por exemplo, não tem muita lógica eu pegar uma corneta Votan ou uma Kabar e fazer um desbaste de alívio de 5 graus nela, depois 7,5 e aplicar um microfio de 10 graus. Por quê? Porque são lâminas normalmente destinadas a trabalhos pesados. E se eu adelgaçar demais a borda extrema, e eu não estou falando do microfio, eu estou falando do alívio, eu corro o risco de ter uma fraturazinha ali a nível do desbaste de alívio, né? Então, não é aplicável a todas as lâminas. E depende também do tipo de aço. Não é todo aço que aceita isso. Nós vamos ver por quê. Mas o que eu quero tratar mesmo nesse vídeo é porque a recomendação que eu faço é: os amigos têm que testar nas suas lâminas o que melhor se adequa àquela lâmina, ao uso que o amigo vai fazer dessa lâmina, o que ele vai cortar com ela e como ele vai cortar. Então, o que eu quero mostrar aqui
desculpe, é uma coisa que a gente normalmente não considera, que é como o ângulo de afiação pode interferir na retenção de fio, né? Então, eu fiz esses esquemas aqui e para visualização ficar melhor, eu fiz esses modelos em papelão que, como os amigos vão poder ver, casam perfeitamente com o desenho, que foi recortado a partir do desenho, né? Aqui seria o equivalente a um microfio ou fio de 20 graus de cada lado. Opa! Né? Aqui seria um de 15 graus de cada lado. Né? E aqui um de 10 graus de cada lado. Quem se lembra do meu vídeo sobre os gansos, mais especificamente o ganso G733, em que eu fiz uma comparação, o termo correto não seria retenção de fio, porque as geometrias eram diferentes, inclusive as geometrias de microfio, mas eu mostrando que mesmo o ganso, tendo um microfio de ângulo menor, mais agudo, ou seja, 15 graus de cada lado, ele reteve melhor o fio. E esse vídeo vai servir para explicar bem isso, o porquê disso. Outra coisa que os amigos talvez se lembrem de vídeos passados, é que eu costumo dizer que um fio está tecnicamente cego quando ele atinge a casa aí dos 10 microns de espessura, né? E totalmente cego com 20 microns. Ou seja, 20 microns, o fio que chega a 20 microns é aquele que a quase totalidade das pessoas consegue, sobre uma boa luz, visualizar uma linha reflexiva ao longo do fio bem forte, né? Não há equívoco para praticamente ninguém. 10 microns é uma linhazinha tênue, a pessoa tem que estar ou com boa visão ou com a visão corrigida por um óculos, uma lente, seja lá o que for. Mas tecnicamente, 10 microns é considerado que o fio está cego. Para os amigos terem uma ideia, com 10 microns não se consegue cortar sem esforço um papel A4, tá? Não vou nem falar de papel de bula, um papel A4, você pegando o papel A4, posicionando a lâmina e tentando, mesmo no movimento de slice, sem botar força, o fio vai correr na borda do papel e não vai cortar, porque 10 microns é muita coisa. Só que tem um detalhe, gente, na natureza, desgastes normalmente não são planos, tá? Qualquer um que já parou um pouquinho para olhar para o campo, para ver uma montanha, uma colina, já viu o formato em parábola dessas montanhas e colinas, que é como normalmente se dá o desgaste no mundo real. Alguém vai alegar assim, mas existem, por exemplo, como nos Alpes, escarpas bem pontiagudas. Na verdade, o que ocorreu ali é que aquilo que se vê hoje são rochas extremamente duras, normalmente graníticas, né, que eram circundadas ou eram cobertas por uma rocha mais mole, um arenito e coisa, que foi erodido com o tempo e por isso ficaram aquelas espículas. Mas qualquer um que, andando normalmente aqui pelo Brasil, ou normalmente qualquer outro país, vai ver que normalmente as montanhas, elas são abobadadas, é como se fosse uma parábola. E é isso que ocorre. E outra coisa que eu acho que eu nunca comentei, mas, por exemplo, a maioria dos aços e das facas, eles têm um desgaste inicial um pouco mais acentuado e depois estabilizam, ou seja, você desgasta relativamente rápido os primeiros 5 microns do fio, né? Aí ele ganha uma seção transversal tal que esse desgaste ele fica muito minimizado, ou seja, você se levou, vamos supor, 10 cortes para... Isso é só um exemplo, tá, gente? Não significa que você com 10 cortes você vai desgastar isso num fio, não. Isso é só para exemplificar. Você levou 10 cortes para fazer um desgaste de modo que o fio chegasse a 5 microns, né, de espessura. Você provavelmente vai levar mais uns 50 ou 100 cortes
ou mais até do que isso é só para efeito de os amigos conseguirem formar uma ideia, tá? Esses números não são reais. Vai levar de 50 a 100 cortes para poder chegar a 10 microns. Então, eu vou chamar a atenção depois que tudo tiver feito para os amigos verem a diferença. Então isso aqui é como se os amigos estivessem vendo aqui cerca de 60, menos de 60 microns da borda do fio. E aí tanto faz, viu gente? Tanto faz se é um microfio ou um fio, não vai fazer diferença, porque vamos supor, se isso aqui fosse um microfio, né, feito em cima de um desbaste de alívio, o ombro, né, isso aqui é o ombro desse blankzinho, desse modelo, vamos dizer assim, né? Mas o ombro real dele numa lâmina estaria provavelmente de 2 a 3 vezes mais para cima, ou na verdade para esse aqui de 20 graus, é isso mesmo, estaria uns 150, 200 microns para cima, ou seja, essa largura aqui, vamos chamar assim, desse ombro, que aqui está com, deixa eu ver, 38, 39, vamos colocar 40 microns, ela estaria aí na casa, sei lá, de 150 microns, 200 microns, 5 vezes mais do que isso. Isso para microfio. As pessoas que fazem a fiação tradicional vai ter essa mesma coisa aqui na borda extrema do fio, tá? Mas vamos lá, onde eu queria chegar? Então, isso aqui é uma lâmina qualquer com um microfio, vamos dizer, ou um fio de 20 graus de cada lado. Começou a efetuar os cortes e tal, rapidamente os primeiros 5 milímetros são perdidos, né? Então, nós vamos ter essa situação aqui. É exatamente isso, tá? Fica meio arredondada a borda. Por quê? Porque é como se dá o desgaste no mundo real, tá? Desgaste no mundo real é assim, né? Então isso aqui agora vai levar muito tempo para chegar a 10 milímetros, perdão, 10 microns, né? Então, o que seriam 10 microns? Isso aqui. Pois bem, isso aqui seriam 10 microns. Ah, Cabral, essa medida aqui tem 10 microns? Não. 10 microns aqui acima. Aqui seria os 10 microns, né? Essa marca aqui equivale a 10 quadradinhos desse quadriculado aqui. Mas a gente sabe que na vida real o desgaste não se dá de forma plana assim. Então, com 10 microns, a gente considera 10 microns essa parábola aqui. Isso aqui, o usuário já consegue ver, com um pouco de esforço ou com uma boa visão, ele já consegue ver uma linha reflexiva aqui. E esse fio já não corta mais papel A4 sem esforço, tá? Aí você está falando, mas é igual para todos os fios, então, 20 graus de cada lado, 15 graus de cada lado. Os amigos vão ver que não é igual não, tá? Vamos colocar aqui o que nós recortamos do 20, tá? Tá aqui. 15 graus, olha como é bem maior quando eu tenho, perdão, 15 graus é o de cá. Olha como eu preciso desgastar muito mais aço para chegar a 5 microns, no caso de um fio de 15 graus de cada lado. Vamos fazer o recorte aqui. Vejam a diferença. Isso aqui é a quantidade de aço que eu preciso desgastar num fio de 20 graus de cada lado, perdão. Isso aqui é a quantidade de aço que eu preciso desgastar num fio com 15 graus de cada lado, para chegar assim aos mesmos 5 microns, né? Aqui, ó, 5 microns. Essa segunda marca aqui, né? Para ter essa situação. E para chegar nos 10 microns,
Mesma coisa. Olha a quantidade de aço que eu tenho que desgastar. Por isso que o meu fio vai durar mais. Como os amigos vão ver aqui, olha lá, ó, os fios são basicamente iguais agora. Por quê? Porque foram desgastados. Mas olha a quantidade de metal que eu precisei desgastar para chegar na mesma situação do de 20. E no caso de 10 graus de cada lado, isso fica ainda mais gritante. Olha a quantidade de metal num fio de 10 graus de cada lado que eu tenho que desgastar para chegar a 5 microns. Mesma coisa para 10 microns. Opa! Caiu aqui, só um minutinho. Vamos colocar aqui. Então, gente, o que eu quero dizer é que quanto mais agudo o fio, mais metal você precisa desgastar para que esse fio atinja, digamos, uma certa estabilidade com 5 microns, né? E depois para que atinja o platô em que ele é considerado sério, com 10 microns, né? Vamos colocar aqui junto aqui para ver que são todos iguais. Olha lá, ó. A borda arredondada depois é a mesma coisa, mas a quantidade de metal que eu tive que desgastar, olha só. E com um detalhe, quando você tem um fio mais agudo, obviamente que esse fio passa melhor pelo meio a ser cortado, ou seja, menos fricção vai ser feita, ou seja, menos desgaste vai ocorrer nesse fio. Aí o pessoal vira e fala assim: uai, Cabral, então por que que o fio de um aço M390 dura mais do que de um 420 HC? Muito simples. No início, ambos perdem agudez de fio de forma relativamente igual. Mas quando chega ali em torno de 5 microns, quem começa a segurar as pontas do fio são os carbonetos, que o M390 é riquíssimo neles, né? E carbonetos são muito difíceis de serem abradidos, de serem desgastados. É por isso que esses fios dessas lâminas de última geração são aços com altíssimo volume de carbonetos. Esses fios são muito mais resistentes à abrasão, porque a partir de 5 microns, esses carbonetos tomam a frente, é como se fosse um pé de moleque, né, com os amendoins representando os carbonetos, e como eles são muito mais difíceis de se desgastarem, aí a velocidade de desgaste do fio vai diminuindo. Mas, por exemplo, quem tem agora todo mundo que tem essas lâminas com mais carbonetos, sabe que elas também retêm mais o fio do ponto de vista da abrasão, mas perdem mais rapidamente o fio do ponto de vista de fratura, que essa quantidade. Vocês imaginem, por exemplo, nós estamos aqui com o que seriam as pontas desses fios. Essas pontas, em tese, teriam entre meio e 1 micro. Vocês imaginam, por exemplo, que um carboneto de D2, um aço D2, que é um aço relativamente comum em lâmina, tem cerca de 50 microns, né? É um monstro mais ou menos desse tamanho. Aí você fala assim: pai Cabral, mas é impossível ter um fio então num D2 assim. Não é impossível. Quando você está afiando, o carboneto ele sofre desgaste, ele é abradido pela pedra, tá? Então você consegue esse fio. Só que o que acontece? Você tem, vamos dizer que numa porção desse fio você tenha só um carboneto aqui de cromo. Ao ser usado, muito pouca matriz está segurando esse carboneto, tá? Então, isso aqui não funciona como se fosse um carboneto, vamos dizer isso aqui. Eu tenho muito pouca matriz segurando. Um pouco da matriz que sofre desgaste, esse carboneto cai formando um microdente, tá? Então é por isso que alguns aços não aceitam ângulos tão agudos,
né? Você pode até fazer, você consegue fazer aquele ângulo bem agudo e tal, só que no que você começa a usar aquele fio para cortar qualquer coisa, a tendência é que esses carbonetos ou caiam, ou sejam arrancados do fio. Então aquele fio que você estava lá extremamente agudo, cortante, com 1 micron de espessura, de repente, após um corte que se efetua, esse fio passa a ter, pelo menos naquele pontozinho ali, ele passa a ter 5 microns, 8 microns de espessura, ou seja, o corte não é mais efetivo. E quanto maior o volume de carboneto, mais isso pode ocorrer. Então, não é sempre vantajoso você ter aços com essa alta concentração de carbonetos, a não ser em casos específicos. Por exemplo, alguém que precise cortar diariamente muito papelão, né? Alguém que precise cortar diariamente muita corda, né? Ou plástico, muito plástico mais rígido. Só que são pouquíssimas, raríssimas pessoas que têm que fazer isso. A maioria das pessoas no dia a dia, no máximo vai fazer o quê? Desmontar 1 ou 2 caixas de papelão? Fatiar 1 ou 2 caixas de papelão? Fazer uns 20 cortes de uma corda? Algo nesse sentido, cortar uma lasca num barrilzinho de plástico. A maioria das pessoas, a quase totalidade das pessoas, só vai ter que fazer isso por dia. E aí, um aço como um desse canivete, que é um 13C26 da Sandvik, vai fazer isso muito bem. E com um detalhe, é um aço que aceita esse fio mais agudo, de 10 graus de cada lado. É o ideal? Não é. Porque para fazer esse fio que eu dou no meu canivete, o ideal seria que essa lâmina tivesse com 62, 63 de dureza. Ela só tem 60, tá? Aí todo mundo fala assim, só 60? Não, 60 tá bom, mas o ideal para esse fio que eu dou nele, esse microfio, de 10 graus de cada lado, seria 62 de dureza, tá? Por quê? Porque esse fio, nessa agudez, ele não vai se deformar fácil, ou seja, ele não vai rolar fácil, né? E com uma dureza maior, ele tem uma maior resistência ao desgaste, né? Então, vocês vejam aqui, 10 graus de cada lado, 15 graus de cada lado, 20 graus de cada lado. Aí todo mundo deve estar pensando, então eu vou sempre usar o fio mais agudo na minha lâmina. Não, você vai usar o fio mais agudo que a sua lâmina suporta para os seus usos, né? Por exemplo, eu já testei, e isso é fora de dúvida, que aços semelhantes, com tratamento térmico semelhante, por exemplo, no caso do VG10 e o 440C da Ganso, que é o 9 Chrome 18 MOV, o Ganso se deu melhor com uma geometria de fio de 15 graus de cada lado, contra o Endura em VG10 com uma geometria de 20. Por quê? Veja só, o desgaste que esses dois aços são submetidos, o coeficiente de desgaste deles, é relativamente o mesmo. Por quê? Porque o VG10 nada mais é do que um 440C modificado. Então, por exemplo, mas o VG10 não aceita um microfio de 15 graus de cada lado. Então vejam aqui, supondo que esse aqui fosse o Endura, somente com esse pequeno desgaste aqui, o meu Endura já está com um fio de 5 microns. O meu Ganso precisa sofrer quase o dobro, vocês vão ver aqui que é quase o dobro de desgaste de aço para chegar nos mesmos 5 microns. E para chegar então a 10 microns, veja a diferença. Esse aqui seria o Ganso e esse aqui o Endura. Ou seja, eu preciso desgastar muito menos aço, e como a resistência ao desgaste dos dois é relativamente a mesma, olha a explicação de por que o meu Ganso se deu melhor na, vamos dizer, mal chamada avaliação de retenção de fio. Porque para avaliar a retenção de fio, as lâminas tinham que ter a mesma geometria, inclusive mesma geometria de fio, perdão. Então, mas vejam,
para o ganso chegar num ponto que ele não corta nem papel A4, eu preciso, depois de desgastar os 5 microns iniciais, para desgastar os outros 5 microns, para chegar a 10 microns, eu preciso desgastar isso tudo aqui de metal. Já no Endura, eu só preciso desgastar isso aqui. Então, e com um detalhe, quando você tem uma maior seção transversal, é como eu já falei, você tem que efetuar mais esforço para a lâmina passar por aquele meio. Aqui, ó, aqui vai ficar claro. Quem é que vai fazer mais esforço para cortar qualquer coisa? Uma lâmina com essa largura aqui na borda extrema. Isso aqui, gente, essa altura aqui, deixa eu ver. Aqui. Essa altura aqui está com 20 microns. Tá? Isso aqui é 20 microns. Olha só a diferença. Quem vai passar mais facilmente pelo meio a ser cortado? Essa daqui ou essa daqui? Claro que é essa daqui. Então vocês vejam que com a mesma geometria de fio, olha lá. Ou seja, tecnicamente as duas estão cegas. Mas essa aqui ainda vai cortar bem melhor do que a de cá. Por quê? Porque a seção transversal dela é bem menor. Então ela vai entrar mais. Eu vou ter que fazer menos esforço para ela cortar. Aí tem gente que fala assim, Cabral, mas você não falou que 10 microns está cego? Eu falei, gente, e quantas pessoas trabalham com faca literalmente cega na cozinha? Vocês mesmos devem conhecer aquele amigo seu que você chega na cozinha dele, ele está usando aquela faca que eu sei que está acostumado com uma faca afiada, quando você pega, você fala, não é possível, como é que a pessoa usa isso? Simples, fazendo muita força. E é por isso que se diz, faca cega é um perigo por isso. Você tem que colocar muito mais força do que seria o necessário para uma faca afiada, e ocorrer um escorregão ou uma fadiga muscular e sem querer aquilo dá um tranco e vai no dedo ou na mão. É por isso que é dito, é muito mais seguro uma faca afiada do que uma faca cega. As pessoas falam assim, Cabral, mas uma faca afiada, igual no meu vídeo sobre as Tramontinas, que eu só toquei, eu tive um cortezinho, mas aquilo é desatenção. Normalmente na cozinha, quem vai trabalhar com a faca cega tem que guardar força para cortar uma verdura, para cortar uma fruta, para picar uma carne, para picar uma moela, para picar um contrafilé, para cortar batata, cortar cebola. E aí o risco de acidente é maior. Enquanto uma faca afiada é muito mais tranquilo isso, tá? Então, esse vídeo é para mostrar para os amigos que nem sempre os chamados super aços, né? São esses aços de última geração, normalmente com altíssimo volume de carboneto, que tem retenções de fio aí que impressionam realmente. Eles só não falam para todo mundo o seguinte, que a retenção de fio inicial é igual para todo mundo, basicamente, sendo às vezes até uma vantagem para um açozinho como esse, ou até um 420, tá? Agora, quando chega ali no patamar dos 5 microns, aí esses super aços se estabilizam, porque aí os carbonetos entram em ação e começam a evitar o desgaste, inclusive, da matriz. Porque é como se eles ficassem expostos, como os amendoins num pé de moleque, e aí eles é que estão atritando com o meio que vai ser cortado, e como eles são muito mais duros, muito mais resistentes à abrasão, aí, a partir desses primeiros 5 microns, começa a demorar mais para se desgastar o fio. Aí é por isso que o pessoal fala, aí, com um super aço eu consigo 4, 5 vezes mais a retenção de fio do que um aço comum. Só que eles não consideram que o aço comum começa cortando muito melhor do que o outro. Aliás, os dois começam igual, mas o outro rapidamente, até por aquele fator que eu falei de arrancamento de carboneto e queda de carboneto, ele atinge o platô de 5 microns. O aço comum, com poucos carbonetos, esses aços normalmente usados em cutelaria de cozinha, que tem em torno de 0,45 até 0,60 de carbono, esses aços mantêm esse fio agudo por mais tempo. E com um detalhe, o retoque desse fio é extremamente rápido. Mesmo naquelas aços cerâmica, 2, 3 passadas, você já voltou um fio absurdo ali, quase igual o inicial. Então, se você puder perder 2 segundos para passar, por exemplo, numa haste cerâmica,
você vai fazer muito menos esforço ao longo dos cortes do que se você estiver com um super aço, uma lâmina com super aço, e vamos dizer, tem que fazer 1000 cortes numa corda, 2000 cortes numa corda, 5000 cortes numa corda. Eu não conheço ninguém que tenha que fazer isso na prática, mas vamos admitir isso. Então o sujeito fala assim, não, eu vou escolher uma lâmina em M390 ou em ZDP 189, porque, ou em M4, né, só citando alguns exemplos aqui, porque meu fio vai durar mais. É verdade, esse fio vai durar mais, mas vai durar mais num platô em que ele tem que fazer mais esforço. Enquanto se ele estivesse usando um aço mais, entre aspas, comumzinho, né, um 12C27, um Krupp 104116, um 420HC, até um 420, um AUS8, um 8 cromo 13MOV da vida, que são todos aços com pouco volume de carbonetos e carbonetos muito pequenos, são aços muito fáceis de serem retocados. Então, você com uma chairinha pendurada do lado, um bloquinho com duas hastes de cerâmica, com 2 segundos você dá uma retocada nesse fio e continua fazendo os seus cortes de maneira mais suave, com menos esforço físico da sua parte. Enquanto com a outra você vai conseguir fazer 3.000 cortes, mas 3.000 cortes aplicando às vezes o dobro da força do que você faria com uma lâmina com um aço mais comum, com retoques um pouco mais constantes. Eu acho que se alguém fizesse essa experiência, eu não tenho paciência para isso, vê lá se eu vou fazer 3.000, 5.000 cortes numa corda, mas nunca que eu faria isso. Mas se tivesse alguém com paciência para fazer isso, vai ver que o tempo perdido, entre aspas, para retocar o fio de uma lâmina mais comumzinha, na verdade, eu acho que se ele faria, vamos estabelecer que ambas as lâminas tivessem que fazer 5.000 cortes. Ele provavelmente faria os 5.000 cortes primeiro, e no final, o braço e a mão do usuário estariam sofrendo muito menos do que aquele que estivesse com uma lâmina com desses chamados super aços, que vai cortar até o final, mas vai cortar mal, porque o carboneto ele retarda a abrasão, mas ele não elimina. E vamos lembrar, a pessoa começa cortando numa situação dessa daqui, com essa agudez, com 5 microns, ele já está com essa situação aqui, que está meio longe do ideal. Né? Isso aqui, na verdade, já está com 10 microns. Né? Ele começa aqui e fica nessa situação aqui rapidamente. Então, gente, eu entendo que mesmo mostrando em modelo, isso pode ser um pouco confuso, ou eu não estou sendo claro o suficiente para explicar melhor isso, mas vejam bem, com esse vídeo eu não estou advogando que todo mundo faça fios agudos. Eu estou falando que a pessoa tem que saber, ela tem que ter discernimento, um pouquinho de conhecimento técnico e um pouquinho de sensibilidade para ajustar. Eu digo o seguinte às pessoas: vá ao máximo de agudez que a sua lâmina consegue suportar para os seus usos. Ou seja, vamos pegar um exemplo, vamos para a cozinha. A pessoa tem uma faca Tramontina profissional Master. Cabral, como é que é a sua profissional Master? Minha profissional Master, eu zerei o flat dela, apliquei 3 graus, depois 5 graus, depois 7,5 e finalmente apliquei um microfio de 10 graus de cada lado. É exagerado para a dureza com que a Tramontina produz essas facas? É. Normalmente o comum seria eu trabalhar com microfio de 15, mas para os meus usos elas suportam bem 10 graus de cada lado. Um outro amigo que tem uma faca idêntica vai botar 10 graus de cada lado, vai começar a usar e tal, às vezes pela forma como ele efetua os cortes ou aquilo que ele corta, ele vai virar e falar assim: pô, o Cabral falou que 10 graus de cada lado aguenta, mas está virando muito o fio. Por quê? Não é que eu estou certo, ele está errado. É que para os usos dele, provavelmente o ideal seria que ele usasse, em vez de 10 graus, usasse 15 de cada lado. Aí ele vai, o que ele tem que fazer? Simples. Ele aplicou 10, ele vai e agora aplica 15 de cada lado. Vê se agora está satisfatório para ele. Esse fio ainda vai rolar. Por quê? Porque a dureza das Tramontinas, na casa de 56 a 58, é baixa
para esse aço. O ideal seria que tivesse 61, né? Mas para esse aço é relativamente baixo. Dificulta a fratura, mas rola com certa facilidade. Então ele vai ver para ele qual é o ideal. 10 foi excessivo para ele, tenta 15. 15 ainda ele acha que está rolando com muita facilidade, aplica 20. Ah, Cabral, eu apliquei 20 e ainda está rolando. Aí entra a parte da ciência com a sensibilidade. Então, em vez de eu ficar com um desbaste de alívio de 10 graus, eu passo o desbaste de alívio também para 15 graus de cada lado, e aí aplico um microfio de 20. Vai durar mais. Vocês viram a diferença? Numa, eu estava com um desbaste de alívio máximo de 7,5 de cada lado. Como eu estava com um microfio de 10, esse microfio de 10 passou a ser então o meu último desbaste de alívio. Aí o amigo aplicou um microfio de 15. Mas ainda assim ele achou que estava rolando muito. Então esse microfio de 15 agora virou o último desbaste de alívio. Aí ele aplica um microfio de 20 graus. Aí ele ainda vira para mim e fica, mas eu ainda acho que está rolando muito. Então agora o que eu estou sugerindo para ele fazer? Volta um passo atrás, refaz o 15 graus e aí aplica o 20 de novo. Mas você falou assim, mas não é a mesma coisa? Não, porque esse metal aqui já está meio fatigado do uso. Então é sempre bom dar um passo atrás, eliminar aquele metal e refazer um microfio de novo, 0 km. Provavelmente agora vai durar mais, ou vai ser satisfatório. Não é que não vai rolar, vai ser satisfatório, porque como eu já comentei, com essa dureza, até um microfio de 20 graus de cada lado rola, tá? Mas eu acho que ficou claro agora, né? Porque teve um amigo que me perguntou, Cabral, o que você acha das novas Cold Steel no aço CTS XHP? Que veio substituir o AUS 8 da Cold Steel. E a Cold Steel era muito boa no tratamento térmico do AUS 8. Então tem um vídeo promocional da própria Cold Steel mostrando, acho que uma lâmina Recon, né? Cortando corda. Mostra que o AUS 8 cortou, acho que 1000 pés de corda, ou fez 1000 cortes numa corda, não sei. E aí eles vão para o CTS XHP. 2.000, 3.000, e aí o povo desiste. Aquilo é o que eu falei com o amigo. Eu falei, olha, provavelmente usaram a mesma geometria de fio em ambas as lâminas, tanto na US 8 quanto na CTS, só que provavelmente usaram uma geometria que favoreça o CTS, porque o novo aço que a Cold Steel está usando é quem ela quer promover. Então, muito provavelmente, usaram um microfio, um fio de 20 graus de cada lado. Ora, 20 graus de cada lado favorece um aço com maior volume de carbonetos, porque os primeiros 5 microns aqui, né, que é esse pedacinho aqui, esses primeiros 5 microns aqui vão ser desgastados relativamente rápido, porque os carbonetos vão ser arrancados dali, mas quando atingir 5 microns, que é isso aqui, né, essa bordazinha aqui, aí, quando atingir essa situação aqui, os carbonetos vão tomar conta e aí vão diminuir a velocidade de desgaste. E aí, mesmo tendo que fazer mais esforço, o pessoal vai continuar cortando a corda. Enquanto o AUS 8, ele perfeitamente aceita 10 graus de cada lado. Eu tenho na minha Cold Steel Voyager 10 graus de cada lado e ela trabalha muito bem, né? Então olha aqui, olha a quantidade de aço a mais que eu teria que desgastar para chegar nos 5 microns. É quase 3 vezes mais. Olha só, isso aqui seria com 20 graus de cada lado. Isso aqui com 10 graus de cada lado. É quase 3 vezes mais. Então, no início eu cortaria com muito mais conforto e muito mais facilidade. E mesmo depois, mesmo quando ele atingisse o patamar de 5 microns, né, eu continuaria cortando com mais conforto com a US 8 até ela atingir 10 microns. Aí não tem jeito, aí é solução final, aí ela está tecnicamente cega. O CTS vai levar muito mais tempo para chegar a 10 microns, porque os carbonetos vão entrar em ação. Mas se eu pudesse dar um retoquezinho, não só no AUS 8, para o CTS também, eu poderia dar retoque. Só que qual é a diferença?
retoque no CTS, com 2 passadas no aço cerâmica, eu não consigo retornar o fio à condição quase igual à da inicial. Por quê? Porque aí aqueles carbonetos que estavam me ajudando na hora de cortar em atrasar o desgaste, começam a jogar contra, porque eles são muito mais difíceis de serem abradidos na haste cerâmica do que um aço com muito pouco carboneto ou quase sem carboneto, né? Então, é isso que os amigos têm que pesar. Não existe verdade absoluta. Por isso que eu digo, não vá nesse negócio de, eu não comprei tal lâmina porque tem esse ou aquele aço. Aço é o menos importante, gente. O tratamento térmico dado no aço em questão e a geometria da lâmina e geometria de fio são muito mais importantes que isso, né? Porque, como eu falei, quem aí que precisa cortar 20 caixas de papelão por dia? Só se o cara trabalha numa recicladora de papelão, alguma coisa assim. Porque a maioria de nós, seres humanos comuns, não vai precisar cortar num dia 20 caixas de papelão, né? Então, para isso eu preciso ter um aço super resistente à abrasão e tal, que vai me custar aí $200 a lâmina, ou eu posso me dar bem com uma lâmina de 30, 35, $40, um bom aço, um excelente tratamento térmico, e que vai cortar melhor do que aquela outra no início, no meio da brincadeira e até no fim, até ela ficar cega. Ela vai cortar melhor do que a outra. Eu vou fazer menos esforço para cortar. Meu pulso vai doer menos, meus dedos e minha palma da mão vão ser menos sacrificados, fechando aqui a empunhadura. Meu braço vai doer menos, meu ombro vai doer menos. Por quê? Porque eu fiz menos esforço para cortar. Por quê? Porque a geometria de fio era mais favorável. Tá? Então, às vezes, lâminas com a mesma geometria, né, mas com geometria de fio diferentes, têm desempenhos diferentes. Eu poderia fazer esse teste, porque eu tenho Buck Vantage tanto em 420 HC, 13C26 e tenho um S30V. Mas vocês acham que eu tenho paciência para fazer 1.000 cortes, 2.000 cortes numa caixa de papelão? Mas nem de longe. Eu já vi gente fazendo isso, já vi na prática como é que funciona, e a prática confirma isso aqui que vocês acabam de ver, que não é teoria, isso está mostrado na prática aqui, ó. Vejam só, 20 graus de cada lado, 10 graus de cada lado, olha o tanto que eu tenho que desgastar. Ou, um fio de 20 graus de cada lado, cego, né? Chegou ao máximo dele, que é 10 microns, então tecnicamente ele não corta mais. Olha a diferença para um de 15 graus. Essa lâmina aqui vai continuar cortando melhor, com menos esforço do que essa. Por quê? Porque a seção transversal dela é menor. Se for 10 graus, então, aí vira brincadeira. Olha só, essa aqui não vai nem passar pela corda. Essa aqui, se eu fizer força, passa. Por quê? Porque a seção transversal dela é menor. Eu tenho que empurrar menos aço para passar pelo meio que está sendo cortado. É por isso que eu falei. Quanto menor quanto menor o ângulo o amigo conseguir dar na sua lâmina, melhor. Aí fala assim, Cabral, mas 10 graus é muito para mim. Tudo bem. A sua lâmina então vai bem com 15? 15 é o máximo? Então use 15 graus. Se você pode usar 15, para que você vai usar 20? E vocês estão vendo que eu estou falando em 10, 15 e 20. 25 graus, eu sei que tem muita gente que usa e muita gente que recomenda que se usa 25 graus. Eu já falei para os amigos, 25 graus eu não uso nem em facão. Meus facões Tramontina, meu facão Codestil tem 20 graus de cada lado. A única outra lâmina que eu uso 20 graus de cada lado são algumas lâminas Min D2, porque eu tenho algumas que suportam 15. Formam uns nanodentezinhos, mas suportam bem. O resto tudo é 15 ou 10, né? Sendo que 10 somente o ZDP 189, aí o resto é AUS 8, 13C26, 420 HC, 8 cromo, 13 MOV, todas elas suportam 10 graus, né? As minhas lâminas, para os meus usos, volto a insistir. Então é isso, gente, para esse vídeo. Se eu sei que ficou ainda confuso e tal, então quem tiver dúvida é só fazer as perguntas na seção de perguntas. E se for o caso eu tento refazer depois desse vídeo, mas acho que não vai ser necessário. E para um próximo vídeo, aproveitando o gancho desse aqui,
eu acho que eu vou abordar um tema que eu achei que eu ia sofrer vários questionamentos quando eu fiz o meu primeiro vídeo de aviação e praticamente ninguém questionou nada. Então eu vou falar sobre strop, né? O uso de strop, como eu considero o ideal de uso de strop. Não estou falando qual é o ideal, é como eu considero para o meu uso. Mas isso eu vou abordar num próximo vídeo, né? E acho que era só isso por enquanto. Um abraço a todos.